Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Kátia Regina Rodrigues, neuropsicopedagoga, psicopedagoga e pedagoga, além de psicomotricista, das unidades Caminho. Eu venho aqui para falar um pouquinho com vocês de uma forma bem simples das diferenças entre cada uma dessas especialidades, principalmente a avaliação neuropsicopedagógica. O que é, para quem é, como funciona, tirando algumas pequenas dúvidas, porque as maiores dúvidas a gente aborda na entrevista da primeira consulta. Bem, a avaliação, a palavra já diz, né? Ela vem com o intuito de avaliar. Avaliar o quê? Avaliar possíveis transtornos psicossomáticos do nosso cognitivo. Como funciona o nosso CNC, que é o Sistema Nervoso Central. Como ele comanda, de que forma ele comanda o sujeito em todas as áreas da sua vida, na parte motora, na parte cognitiva, no seu sistema de aprendizagens, vamos dizer assim. Nós vamos abordar nas avaliações testes que vêm a trazer, vamos dizer assim, os scores. Que são scores? São números das escalas dos testes que nós fazemos para detectar possíveis transtornos ou déficit nas aprendizagens do sujeito. Então, essa avaliação é uma avaliação mais aprofundada de como o sistema nervoso central influencia no tipo de aprendizagem de cada sujeito. Nós vamos ali avaliar as ligações neuronais, ou seja, as sinapses, como elas influenciam, de que forma elas influenciam. São através das estimulações cognitivas, né? Nós vamos entender cada tipo de raciocínio, tempo de espera, tempo de memória, memória de trabalho, memória imediata, memória de longo prazo, como a assimilação acontece, de que forma ela acontece, porque até mesmo as inteligências são múltiplas. Nós entendemos que há vários tipos de inteligências. Gardner já fala das variantes dessas inteligências, e aí os testes vão mostrar de que forma cada sujeito aprende, como esse cérebro aprende. Nós vamos fazer as intervenções também, assim como a psicopedagogia, ela faz as intervenções, as interjeições nas aprendizagens. Nós vamos também abordar na avaliação neuropsicopedagógica. Também vamos avaliar até que ponto essa aprendizagem ela é significativa, ou seja, há pessoas que conseguem até aprender rápido, assimilam rápido, mas com o tempo essa assimilação se perde, então ela não é retida pelo sistema nervoso central, e aí essa avaliação vai mostrar que tipo de entrave vem desse sujeito, que forma acontece, de que forma ela pode ser tratada, abordada, de forma que essa aprendizagem se torne significativa, ou seja, com significado na vida desse aprendente, desse sujeito, né? A assimilação do conhecimento, ela precisa ser retilínea, ou seja, ela precisa ser acomodada, né? Como diz Piaget, né? Haver uma acomodação dessa aprendizagem no cérebro, né? Também nós vamos falar na avaliação dos benefícios. Para que avaliar? Avaliar para quê? Avaliar para incluir. A nossa prioridade é a inclusão social, a inclusão desse sujeito na sociedade. Como ele, aprendendo, ele pode transformar esse conhecimento em ferramenta para a sua vida, né? De que forma ele vai utilizar o conhecimento que ele reteve. Então, o maior benefício da avaliação, ela não é
apontar para a medicação. A medicação é uma aliada da avaliação, vai ajudar, porque eu costumo dizer muito isso em meus consultórios, que nós não vamos aprender nada se não tivermos um tempo mínimo, mesmo que reduzido, de atenção. Não há assimilação sem atenção, sem foco e concentração. Então, a avaliação neuropsicopedagógica, ela vai avaliar o tempo de retenção, o tempo de atenção que esse sujeito tem, se está adequada, se está reduzido, se precisa ser ampliado. Nós vamos abordar tudo isso. Também é preciso ter, sempre essa pergunta, é preciso ter um encaminhamento médico para fazer uma avaliação? Não, basta que a pessoa entenda que ela tem necessidade de buscar ajuda. De que forma ela pode buscar essa ajuda? Vindo ao consultório, fazendo aí a nossa avaliação. Claro que nós precisamos também do aval do neurologista no sentido de avaliar o resultado. Nós vamos fechar a hipótese, nós vamos fechar a avaliação por scores da tabela, né, direitinho, e nós vamos repassar esse documento pronto, finalizado, apontando as possibilidades de diagnose, com 95% de acerto, né? E aí o médico neurologista ou neuropediatra, baseado nos testes que nós vamos apresentar, vai estar avaliando a influência, vamos dizer assim, da medicação sobre esta diagnose. Então é interessante, nós vamos precisar sim do acompanhamento médico no final, quando o paciente apresenta então essa devolutiva para os médicos, né? Afinal, qual é o número de sessões que nós precisamos? Quantas consultas? Nós pedimos 8 consultas, incluindo a entrevista, que é a nossa anamnese. A anamnese é uma pesquisa de origem, né? Nós vamos investigar a vida desse sujeito, desse aprendente, as suas dificuldades desde a sua vida gestacional. Então nós vamos fazer uma anamnese, um apanhado, uma coleta de dados, para que nós possamos montar, né, como trampolim, o tratamento, baseado na história gestacional e pós-natal desse sujeito. A gente consegue sim montar com 100%, vamos dizer assim, de eficácia, o tratamento que vai ser adequado para esse paciente, tá? Quais são os pilares apoiadores dessa avaliação? Nós trabalhamos com 3 pilares. Primeiro, a neurociência. A neurociência é a ciência dos neurônios. Como os neurônios, eles se manifestam em cada aprendizagem. Isso nós fazemos através do mapeamento cerebral das ondas, né, cerebrais. Através também da pedagogia, que são os testes pedagógicos e psicopedagógicos, que nós também incluímos nessa avaliação aprofundada, e a psicologia educacional, que nós também vamos trabalhar com o material via relatórios, né, da escola, em cima do comportamento escolar, da interação social, dentro da fase de desenvolvimento do indivíduo, ou seja, lá dentro da escola, como ele consegue se relacionar, como ele consegue vivenciar cada conhecimento que lhe é apresentado. Então, tudo isso a gente faz essa coleta, faz esse mapeamento e aplica os testes que são, em cada sessão a gente aplica 2 testes, né? Testes estes que já existem na ABNPP, não são testes que nós criamos por nós mesmos, estão aí nos artigos científicos atualizados, são testes que já existem dentro da plataforma da neuropsicopedagogia, né? Então nós vamos apenas aplicar e fazer a coleta dos resultados para dar então uma devolutiva bem assertiva para as famílias. E nesses testes nós vamos englobar a avaliação de TEA, que é o transtorno do espectro autista. Nós vamos fazer a avaliação de TDAH,
que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com ou sem impulsividade. Nós vamos fazer o teste para síndromes. Nós temos várias síndromes que se apresentam. Nós temos aí entre elas a Asperger, né, ou Asperger, tanto faz. Nós vamos trabalhar também testes para déficit, que às vezes são apenas déficit de aprendizagens, não chega a ser um transtorno, mas que vem necessitando de intervenção e investigação também, né? Nós vamos fazer testes para dislexia, dislalia, disgrafia, desortografia, TOD, que é o transtorno obsessivo desafiador ou desafiante. Nós vamos fazer testes para TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de deficiência intelectual, que nós temos o leve, o moderado e severo. Nós vamos fazer teste para transtorno de aprendizagem de forma geral, né, ou global. E tudo baseado na escala de CARS ou também baseado na escala de PPR, que é dentro da, como eu falei, neuropsicopedagogia. Então vale muito a pena. Nós não podemos estender muito o vídeo, né? Mas de uma forma bem sucinta a gente está tentando passar para as famílias a importância dessa avaliação, porque realmente é uma avaliação, para vocês terem ideia, tem testes que são realizados com olhos vendados, né? Então, para ver realmente como funciona a memória de trabalho, como funciona a memória, atenção, concentração, foco, nível de ansiedade, nível de falta de concentração e por aí vai, né? Então é um documento com 17 páginas, incluindo imagens do mapeamento cerebral. Então, assim, é bem interessante, é uma avaliação que a gente estuda e ainda tem muito que aprender, mas que já trago bastante resultados positivos, principalmente na avaliação dos nossos neurologistas, né? É uma ferramenta a mais que traz conforto à família do nosso paciente e também uma resposta de embasamento também para os médicos, tá? Então estamos aí somando forças juntos e convido você que tem um familiar com problemas de aprendizagem, transtornos, síndromes e dificuldades de modo geral, que venha fazer conosco a avaliação neuropsicopedagógica, tá? Um abraço, estamos juntos no que pudermos auxiliar, disponíveis para resposta de perguntas. Se caso vocês não entenderam alguma coisa nesse vídeo, fiquem à vontade, tá? Um abraço, fiquem com Deus.